aconteceu com um conhecido meu. Primeira mão que eu falo isso aqui. Ele já até faleceu já. O Dr. Arraes. Ele fez o doutorado dele em biologia na Unicamp. Isso está documentado. Ele é criacionista, porque faleceu. O doutorado dele não tinha nada a ver com criacionismo. Porque ele também não vai mexer no vespeiro. E também não é coisa que... Nem teólogo fala que criacionismo é passar pelo método científico. Eu vou no laboratório... Aqui, ó. Deus existe, Sérgio. Olha aqui, agora você não tem mais como ser ateu. Olha que não existe isso. Porque o dia que Deus passar pelo método científico, ele deixou de ser Deus. Ele virou matéria, né? Deus é axioma, Deus não é teorema, né? Então, o que acontece? Ele teve um grupo de alunos da biologia que fizeram um piquete no dia da defesa lá, que tiveram que chamar a segurança interna e até a polícia e transferir a defesa dele para um outro prédio anônimo, porque eles não queriam que ele defendesse a tese de doutorado dele. Qual a razão? Porque ele escreveu na época para a Casa Publicadora Brasileira livros de ciência que são usados na escola adventista, onde ele apresenta o modelo criacionista e o modelo evolucionista. Qualquer coisa que você aprende de Darwin fora estava ali. Ele com a professora Nair Eblin, que não é parente do Eblin, não. E só por isso o pessoal foi, não podemos deixar. Gente, desculpa, isso é caça às bruxas. Aí, para mim, deixou de ser ciência para se tornar uma religião científica. Mas aí também entra um negócio, cara, que é assim, né? Eu já falei, né? Tô afastando aqui só para não ouvir mais mastigando. Já falei em vários lugares, né, cara? O pessoal acha que a universidade é um lugar... né? Não é essa coisa toda, galera, entendeu? Dentro da universidade você tem briga dentro do departamento, tem... Cara, eu já fui de um departamento onde um professor ficava de frente para o outro e eles ficaram 20 anos sem se falar, porque eles eram brigados, porque um concordava com uma coisa, o outro concordava com a outra, e em vez deles conversarem nas ideias, eles ficavam atacando o outro, entendeu? E isso é a coisa que mais acontece dentro da universidade. O problema, né, problema, não sei nem se é problema ou não, é que dentro dos departamentos tem um ciclo, né, de chefe de departamento e tal, que isso vai mudando. E o que acontece? Então, um grupo A hoje é chefe. Aí daqui 2 anos é o grupo B. Quando o grupo B for o chefe, o que ele vai fazer com o grupo A? Detonar, fudeu, e assim é, cara. E aí, isso é um grande problema que tem. Cara, eu já mandei, por conta de várias outras coisas, eu já mandei artigo, eu já mandei projeto, cara, que o cara chegou pra mim e falou assim, tá aqui seu projeto, ó, no lixo. Na minha frente ele jogou, cara. Ele nem abriu. Mas aí é um problema que tem dentro da universidade, isso aí, entendeu? Que como que vai resolver? Não faço a menor ideia, cara. Vai ser muito difícil, entendeu? Igual você falou do professor Arraes, né? Só porque ele escreveu a parte criacionista num livro, mas ele também escreveu a parte evolucionista, tava ali. E o que ele ia defender na tese de doutorado dele era o quê? Eu não sei o assunto, não tinha nada a ver com... o que eu tô falando assim, é um negócio que não tinha nada a ver, e aí não vão deixar o cara defender por conta daquilo. Então, começa a ter... Universidade, cara, começa a ter essas rixas, esses problemas, porque podia ser também, não sei dessa história, mas pode ser que esses alunos lá foram incentivados por um grande opositor dele. Pode ser. Entendeu? E aí o cara falou, cara, galera, vai lá, ó, e não deixa, faz alguma coisa lá. Porque isso acontece, cara. Isso acontece. Eu já tive aluno meu que chorou na hora da defesa porque um cara que estava lá, que era contrário a mim, foi lá só para detonar o cara. O cara chorou na defesa. Isso acontece dentro da universidade, cara. Isso é a coisa mais normal do mundo. É horrível, entendeu? Isso acontecer é horrível. Mas, infelizmente, somos seres humanos. É horrível, né? E infelizmente é medieval. É. Aí parece aquele período do Santo Ofício, Roma locuta finita causa est, se você não fala de acordo com o cânon da igreja, index prohibitorum, a gente tá voltando para a Idade Média. Só que aí esse cânon aí, dentro de um departamento, ele fica mudando a cada 2 anos. E aí o que acontece? As coisas não vão para frente, cara. Entendeu? Não vão para frente. Porque hoje é o grupo A, amanhã é o grupo B. O grupo B vai detonar o A. Quando o A voltar, ele vai detonar o que o B fez. E aí fica nesse ciclo, cara. Só um querendo detonar o outro e fica todo mundo só de lado ali e não progride, cara, o negócio. É terrível isso. Isso aí dentro da universidade agora, realmente é terrível. Sem fazer jogo de comadre, eu quero dar 2 exemplos positivos aqui. Vai. Um da própria Unicamp e um da USP. Vou começar com a Unicamp. Eu fui barrado de falar na Unicamp uma vez. Saiu até na revista Isto É Isso. Porque eu ia falar sobre arqueologia do Oriente Médio e tinha uma coisa lá, só que também
o pessoal que idealizou a coisa não foi feliz. Colocaram origens e filosofia das origens, uma coisa assim. Teve falha de quem organizou também, porque eles organizaram. O Erbelin estava dando aula na época. E não ouviu também o lado ateu. E trouxeram Humphrey, que é um físico lá dos Estados Unidos e tudo. E um grupo de professores ateus foram na reitoria e barraram, porque aquilo era anticientífico. E eu, que não tinha nada a ver com peixe, mas entrei e fui barrado também. Na época, a revista Isto É fez uma foto e eles puseram de propósito. Puseram o professor da Unicamp de um lado e o meu outro lado assim. Eles foram à sala de aula e pediram para eu tirar uma foto assim. Só que eu não sabia que eles foram lá no cara e pediram para tirar uma foto assim. Do mesmo jeito. Você tá e aí entendendo? colocou um é igual recorte de podcast que eles põem hoje, né? Aí ficou. Tá lá. Quem colocar no Unicamp vai ver lá. Sabe o que eu fiz? Eu chamei um dos professores ateus que se levantou para almoçar junto. E foi um camarada que ele me escreveu um e-mail tão bonito quando eu tive um problema muito sério na minha vida, que ele falou assim, cara, eu não creio em Deus, mas você crê, isso é tão bonito. A minha namorada, ela é religiosa também. Fica firme na sua fé. Eu fui orientado por um ateu a não perder minha fé. E na época, estava vindo para a Unicamp um ex-professor meu de Israel, Joseph Garfinkel. E eu falei com ele assim, ele é arqueólogo, ele vai falar de arqueologia bíblica. Não deixa barrar. Ele falou, não, eu sei que o seu trabalho é sério. É porque na época eu não te conhecia. E o Garfinkel não será barrado aqui. E o Garfinkel foi na Unicamp e falou de arqueologia bíblica. Ele é da Universidade Hebraica. Uhum. Agora ele já não iria, né? Porque o pessoal fez um boicote lá, vocês viram, né? E o outro exemplo positivo que eu quero dar é da USP / o IPEM também. Eu no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, eu fui muito bem tratado, do início ao fim. A minha orientadora se aposentou, Elaine Irata. Mas olha, não estou aqui puxando saco nem nada, mas foram um pessoal tão legal comigo, todos ali, sem exceção, sabe? A Mabel, eu lembro com muito carinho os professores lá e tal, e eu falando de arqueologia e tudo. No dia da defesa, eu ainda tive um momento de agradecimento, falei assim, eu agradeço a Deus por estar aqui, e eu não vi caras e bocas na hora da defesa. Ah, mas não tem. Você entendeu? Tem, todo mundo tranquilo. Tive colegas ateus que foram até conhecer o NASP. Mostra demais. No IPEM, lá com o Casimiro Munita, que dirige o IPEM, Instituto de Pesquisa e Energia Nuclear, né? Eu fiz artigo científico com eles datando um tijolo cuneiforme que eu traduzi. Depois nós fizemos datação de cerâmica de Jericó. Já participei de banca de defesa na USP, já participei no IPEM, no MAI. E todos muito queridos. Então também não quero dar a impressão aqui de tomar parte pelo todo. Às vezes, quem faz a bagunça é uma minoria, mas quando a minoria é barulhenta... E tá no poder? E tá no poder... Porque pode ser isso, você pegou o momento que aquele grupo tava, exatamente. Entendeu? E o único pontinho, Sérgio, que eu diria agora sim, eu não sei se isso também vai parecer vitimismo de minha parte, mas o lance da religião e da Bíblia, de uns bons anos para cá, mesmo que o ciclo dos grupos passem, mas hoje ser um cristão conservador dentro da universidade é um desafio. Especialmente em algumas áreas de filosofia, humanas. Ser cristão conservador dentro da universidade hoje não é brincadeira. Tem gente discriminada pelo que ele coloca no Facebook, porque ele colocou o versículo da Bíblia no Facebook, os colegas em sala caem, os professores também. Não em todos, mas em alguns lugares existe um ateísmo metodológico. Porque tem um ponto aqui que eu estou concordando em vários pontos com o Sérgio. Se bobear, tem mais pontos que a gente concorda do que discorda. Pode ser. O problema é que discorda no fundamental, né? Não, mas eu vou até chegar nesse ponto se você quiser. A questão de provar Deus, já vi que eu não posso. Então, se eu tentar usar a ciência para provar o designer, realmente é pseudociência. Porque não tem a digital de Deus na criação lá. Aqui é o DNA de Deus, aqui é a assinatura dele. Não existe isso. Mas também não tem como provar a ausência dele. Era aí o que eu ia perguntar pro Sergião, que assim, tudo isso que você mostrou pra gente, é a mesma pergunta que eu fiz pro Rodrigo, na verdade, só que agora é pra você. Uhum. Tudo isso que a gente viu aí, você falou do James Webb e o caralho, isso daí invalida 100% assim, aqui tá a prova de que Deus não existe. Também não. Não, mas né? Lógico que não, cara. Isso aqui não tem... E, de novo, né? Do mesmo jeito que não quer provar e nem refutar o Big Bang, não tem nada a ver com Deus aqui, cara.
É verdade. Aliás, os caras que estão trabalhando nisso, muitos deles podem acreditar em Deus, podem acreditar no que for, cara. Mas ele tá. Aquele ali é o trabalho dele. Ele tá analisando aquela imagem. O James Webb existe, a imagem existe, pô, vamos analisar a imagem. Entendeu? Ele não tá. Nada disso. Pode ser também que possa passar essa impressão que os cientistas meio que trabalham para refutar a existência de Deus, entendeu? Jamais, cara. Jamais. Eu, pelo menos, não conheço nenhum cientista que fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui só pra provar que Deus só não pra existe. provar que Deus não existe. Cara, ele não vai conseguir de jeito nenhum, entendeu? Porque como que ele vai provar, né? Um negócio que cara, é que igual disse o Rodrigo, é um axioma, né? Um negócio que... A própria ideia de Deus, ela não cabe na ciência. Né? Exatamente. A ideia Deus, ela não... Quando eu falo não cabe, não quer dizer que é pra ser tratado como chacota ou qualquer coisa assim. Ela não cabe porque ela não cabe mesmo, assim. A ideia de Deus, a gente não consegue compreender no que... Assim, se a gente tá falando de... Porra, é porque Deus, assim, se ele é antes da porra toda, a gente não consegue compreender, portanto, não consegue passar pelo método científico. É isso que vocês estão falando aqui ao longo do tempo. Isso. E aí, provar que existe ou não existe se torna impossível. É isso aí. E não tem nenhum cientista que fica, cara, não, eu vou pegar... essa aqui, ó, pronto, a imagem do James Webb aqui, ó, tá provando que Deus... Cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Uma coisa que o Rodrigo falou, o lance da ciência... A ciência, cara, que é uma coisa também que muita gente faz confusão, cara. A ciência, e quem falar isso pra vocês, cara, tá falando errado. A ciência, ela não tá atrás de verdade nenhuma. Muito pelo contrário, a ciência, ela vai atrás de perguntas. A gente quer pergunta. Por isso, voltando lá naquele negócio do experimento. Quando o experimento dá errado quer dizer o quê? Vamos supor que a gente faz a imagem do James Webb e não aparecesse galáxia vermelha nenhuma. Aí tem alguma coisa estranha, cara. O que aconteceu? Porque a gente faz tudo teoricamente, era para aparecer as galaxiazinhas vermelhas ali. Não apareceu nenhuma, vamos supor. Quer dizer que o nosso... Aí, o que está acontecendo? Vamos ter que rever aquelas coisas. Então, quando um experimento ele dá um resultado não esperado, igual disse o Rodrigo, que a gente espera alguma coisa. Mas às vezes você faz o experimento e ele dá um resultado que você não esperava. Quando isso acontece, é excelente, cara. É excelente. Porque aquilo ali vai abrir um leque de outras possibilidades, de outras alternativas, entendeu? É até a pergunta que eu faço para os astrobiólogos, que é a seguinte: se encontrasse vida no universo, você preferia que ela fosse parecida com a nossa ou diferente? A maior parte fala diferente. Porque imagina se encontrar uma vida diferente da nossa, cara. Como que isso ia explodir a nossa cabeça, cara? Você ia falar, caramba, cara, olha aqui quantas outras alternativas podem existir. Verdade. Entendeu? Então, a ciência, galera, ela, presta atenção nisso, ela vai atrás de perguntas. E ela tenta encontrar evidências para tentar responder da melhor forma possível aquilo. Não tem 100%, cara. Não tem. Tanto que a gente fala aqui, a palavra modelo e tal que a gente fala, é uma palavra que sempre liga a tentar responder o máximo aquilo ali. Mas vai responder tudo? Não vai, cara. Não vai. Mesmo porque hoje eu tenho uma limitação no meu conhecimento, na minha tecnologia. Amanhã eu consigo construir um telescópio 20 vezes maior que o James Webb. E ele vai lá e mostra uma outra coisa. Eu vou ter que rever o meu modelo. Hoje, só para dar um exemplo aqui... Aliás, Jean, eu te mandei o link lá no Insta, cara. Depois coloca. Hoje tem um problema muito sério dentro da cosmologia. Olha só. A gente mede a distância usando galáxias e tal. Calcula lá a constante de Hubble e mede o quanto... Porque o universo está se expandindo a uma taxa. A uma aceleração que a gente chama. A gente faz uma medida de um jeito, dá um valor. A gente faz uma medida de um outro jeito, certinha, bonitinha, dá outro valor diferente, cara. E aí? O que está acontecendo? Chama crise cosmológica. Que merda. A gente não sabe o que está acontecendo. E isso é legal pra caramba, porque tá dando a chance do quê? Da gente ir lá investigar e tudo mais. Isso aqui foi a última coisa que o James Webb fez. Então, olha ali, ó. Tá vendo aquele Z? Tem uma letrinha Z. O astrônomo, cara, ele não mede distância em milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, entendeu? Ele mede a distância em Z. O que quer dizer o Z? Z é desvio para o vermelho. Então, quanto maior aquele Z ali,
Não quer dizer também que está mais distante. O astrônomo fala assim, é que está mais próximo do início. Tem a diferença. A gente fala mais distante, tá tudo bem para nós aqui normais, os astrônomos eles falam desse jeito. Então você tá vendo o que ele tá medindo ali? Não é aquela coisa branca, é aquele pontinho amarelinho ali, ó. Bem no meio. Bem no meio. Aquilo ali, Z igual a 12,5. E a outra ali, ó, tá vendo? É aquela manchinha laranja ali, Z 10,5. Esse 12,5 coloca aquele pontinho a 13,5, 13,4 e alguma coisa ali, bilhões de anos-luz. Então é isso que a gente mede. Isso aqui foi a última, porque por espectroscopia, tá vendo? Ó, espectroscopia confirma as galáxias mais distantes do universo. Então, só para completar, uma coisa é a imagem. Depois que aquela imagem vai passar pela espectroscopia, muita coisa daquela vai cair fora, mas vai sobrar algumas. Sobraram 4 que hoje são consideradas mais distantes. Entendi. Mas então a ciência, galera, é isso. É ir atrás de perguntas. Quanto mais pergunta tiver, melhor, entendeu? A gente não quer... o cientista é um mentiroso. Olha, ele falou, cara, quem disse que o cientista vai falar para você que é verdade? É a previsão do tempo, cara. O melhor exemplo é a previsão do tempo. Se alguém falar amanhã vai chover, não vai, o cara vai falar assim, amanhã tem 40% de chance de chover. Se chover, ele mentiu? Não. Não. E se não chover? Também não. Isso é a ciência, isso, cara. Entendeu? Mas eu imagino, me confirma se eu estou certo, que para você abandonar por completo um modelo, tem que ser uma descoberta muito radical. Exatamente. Porque tem descobertas assim, que elas não dão o resultado esperado do modelo que eu sigo. Mas eu não vou invalidar o modelo. Ela pode me abrir espaço para estudar mais, para tentar entender. E talvez expandir o teu modelo. Exatamente. Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque eu quero fazer um paralelo aqui. Muito do que o Sérgio descreveu do ponto de vista científico é a vida de um crente. Vou falar dentro do cristianismo. Eu sei que tem o budismo, o sintoísmo, vou falar dentro da minha experiência cristã. Deus, como criador, vou usar agora a linguagem teológica, ou se vocês quiserem, eu posso falar assim, causa primeira. Eu posso falar como Aristóteles, causa primeira, ou eu posso falar como crente, Deus criador. Chama de Deus, porque eu acho que fica mais vai fácil. Falar mais de uma maneira mais pessoal. Exatamente. Eu trabalho com o modelo de um Deus criador. Aí eu fiz 2 perguntas aqui, mas eu vou fazer uma terceira. Vai. A primeira pergunta é, por que existe algo ao invés de nada? Por que a música ao invés de ruído? Porque as